Olá, amigos do Caminhos da Longevidade. A gente está aqui hoje para, mais uma vez, discutir temas que vão fazer construir uma vida saudável e plena. E hoje a gente está aqui com Ana Carine, fisioterapeuta, instrutora de Pilates, né? Muito bem-vindo estar aqui, prazer estar com você. E antes de você se apresentar, eu já emendo a primeira pergunta, Ana. O que a Ana, fisioterapeuta, buscou no Pilates? Primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui com você hoje. Então, logo que eu me formei, em 2017, pela FURB, meses depois eu já iniciei a formação em Pilates, né? Até por uma questão de demanda. E eu já fui para um local onde já tinha um atendimento mais voltado para adultos e idosos, que desde a época da faculdade foi uma área que me chamou bastante atenção, né? Então, na faculdade, o hospital, já vi que não era uma área para mim. E aí, a área clínica sempre foi uma área que eu gostei bastante. Então, eu já fui direcionando para isso. E o Pilates é impressionante, né? Eu vi vídeos do Joseph Pilates, ele já bem idoso, né? Sim. Mas é impressionante, com um físico e uma vitalidade absurda, né? E talvez por isso, até por essa construção de uma longevidade tão saudável, com tanta qualidade de vida, do Joseph Pilates, né? Que talvez a gente tenha esse link do Pilates para idoso, né? Mas o Pilates não é só para idoso, né? A gente vê tantos jovens fazendo, mas tem um benefício muito grande para o idoso, né? Isso, até é uma questão que o pessoal já vai com essa visão, né? Então, muitas vezes a pessoa tem já um preconceito sobre o Pilates, porque a gente acaba linkando que realmente traz muito benefício para os idosos, né? Pelos pontos que ele trabalha, mas realmente é para todos, né? Então, muita gente associa só Pilates com alongamento, com mobilização e vai muito além disso. Dá para trabalhar uma série de exercícios. E você, quando antes de fazer o curso para ser instrutora de Pilates, já praticava o Pilates também? Não, eu conheci o Pilates no curso, e aí eu já vi o quão desafiador era, porque eu também não tinha uma visão tão clara, né, de como é que era. A gente via as coisas meio de fora, mas estando ali na prática, né, nas práticas de Pilates, é muito intensivo, e aí a gente vê que realmente mexe com todos os grupos musculares, trabalha muito questão de postura. Mesmo como instrutora, a minha questão postural melhorou muito dando aula de Pilates, então é uma série de coisas, né? Hoje você dá aula no Espaço GAN, né? Isso. E eu sempre fui buscar no teu Instagram vários vídeos, que você posta muitos vídeos, né? E o que me chamou a atenção é o teu público, assim, como você tem um público de idosos, né? Lá e quanto que primeiro eles me parecem muito felizes, né? Você é daquelas instrutoras que forçam bastante a questão do alongamento e do reforço muscular, mas pelo visto eles gostam bastante. Porque é interessante isso, assim, a gente conseguiu linkar de uma forma, a prática, já entra na questão que a gente conversa muito, né, do próprio envelhecimento, a questão da socialização. Então, literalmente, ali virou um grupo, né? Então, a gente até, algo que a gente tem feito mais recente, grupos em horários fora da aula de Pilates. Então, a gente fez o Pilates com vinho recentemente, foi bem... e já estão pedindo o segundo dia, né? Então, foi uma aula junto com o vinho. Essa aula eu posso ir na aula experimental? Pode. É aberto para todos, tá tudo certo. E aí o pessoal foi achando que é só ter o vinho, mas teve aula mesmo, com a taça. E foi uma coisa bem legal. Porque ainda eles estão falando sobre isso, já passou alguns meses, e a gente tem buscado levar para esse lado também. Porque o pessoal vai lá, já se sente alegre de estar lá, e já virou um grande grupo, né? Então é bem legal. O pessoal é bem fiel, assim. Mesmo no frio, a maioria vai, feliz, porque é isso. Não é só o exercício. Pega essa parte também, né? E aí vamos fugir um pouquinho do Pilates, né? E vamos aprofundar um pouquinho sobre essa questão da socialização, né? O quanto que ter o grupo, de ter os amigos, né? Você percebeu muito isso desse grupo que tem lá, de formar relações de afeto, de amizades, dos amigos e companheiros de Pilates, se encontrarem para café, para jantares, assim, e quanto isso que você percebe que faz bem na questão do humor, assim, porque
um dos problemas que a gente encontra muito no idoso são os problemas de depressão, ansiedade, né? Você percebe isso, nisso que ele começa a ter os amigos, começa a ter o grupo, e que ele chega de uma forma mais tímida, mais abatida, mais apática, e com o tempo isso ir mudando o estado de ânimo e espírito dos teus alunos? Totalmente, assim, a gente vê que até um fator motivacional para eles eles terem esse vínculo com os colegas. Então, assim, quando alguém falta, então já é até um motivo, às vezes, de, né, meu colega não vem hoje, um sente falta do outro, né? E eu vejo que isso diminuiu até as faltas quando se tem esse vínculo com os colegas daquele mesmo horário, né? Então, é bem interessante. Teve já alguns casos do pessoal depois passar do Pilates, então criar mesmo um grupo de se encontrar fora dali. Uhum. E isso é bem legal, é bem interessante de ver. E bem o que você falou, como a gente atende todas as idades, mas meu público é mais de idosos mesmo, que nem todos os meus alunos escutem isso, que eles vão ficar chateados comigo, mas a gente vê essa diferença nítida da forma quando eles chegam para a aula experimental, aquela primeira aula de avaliação, e como eles vão se soltando com o passar das semanas, dos meses, assim. É bem legal. Hoje mesmo uma aluna falou sobre isso, assim. A gente via que ela estava muito mais animada, muito mais feliz. Ela se motivou, iniciou pelo Pilates e agora está participando de outros grupos com colegas, né? Então, assim, e pega bem essa questão. Ela disse que se sentia sozinha, né? Que não tinha essa vontade, estava assim, esses grupos de amigos e foi um começo, né? Mas assim, é socialização, mas com exercício junto, né? Não é só... É que a socialização, acho que para qualquer atividade ela é essencial, né? Não é à toa que até uma atividade que era muito solitária antigamente, que eram as corridas, por exemplo, elas estão se tornando coletivas, porque hoje tem os grupos de corrida, porque as pessoas querem se encontrar, né? Então, como isso é importante para a gente. Mas quando tu falou que elas iriam se chatear porque você chamou elas de idosos, ou porque elas chegam mais apáticas, mais retraídas? Não, é só porque como são públicos de todas as idades, né? Daí se eu falar para alguns que são idosos, né? Lá é assim, eu tenho uma turma em específico que eu dei aula para uma mulher de 87, uma de 76 e uma de 71. E aí todas queriam ajuda, né? A gente fez exercício um pouco mais no chão, de solo. E elas queriam ajuda para levantar. Eu falei, não, a única que tem direito é a de 87. Quando vocês passarem dos 85, a gente conversa, né? Então, assim, são idosos, né? A maioria realmente. Mas, no geral, são idosos muito ativos, né? O nosso idoso robusto. Então, eles têm uma vitalidade, uma independência muito legal. E a gente busca sempre... um dos maiores focos é esse, né? Então, eles mesmo veem o benefício e se motivam a continuar indo, né? Então, até relatam, né? Essa em específico de 87, eu já atendo ela faz Pilates faz uns 8 anos, eu devo atender ela faz uns 6 ou 7. E ela mesmo diz que ela é tão independente, faz as coisas sozinha, ainda por questão do Pilates, que ela vai, mas obviamente, né? Ela é bem regrada, ela é uma pessoa ativa no geral. Mas ela disse que viu muito a diferença de como ela mudou, tanto na parte física, quanto essa parte social mesmo, né? Então vamos ter ela como um estudo de caso, assim, né? Quando ela fala que muito do que você, né, vem trabalhando com ela no Pilates, assim, e ela se mantém mais ativa, se mantém com uma vitalidade, mas se puxar na memória quando ela chega para começar a aula de Pilates, assim, no início, o que ela já também teve de ganho nessa continuidade do Pilates, assim, porque a gente também não é só manutenção, tem vários ganhos também, né? Dos ganhos que o Pilates trouxe para ela e que pode trazer, né, para os outros alunos e idosos, assim, quais são os ganhos mais nítidos? Ela tinha muita questão de queda, então ela estava tendo quedas com recorrência, né? Ela veio de um processo também ela era, né, cuidadora principal do marido, então teve essa questão do luto.
E aí que ela começou a se atentar a esses cuidados. Então, ela tinha muitas quedas, então ela praticamente não teve mais nenhuma queda nesse período. É a questão de reforço muscular mesmo, né? E a gente percebe muita diferença. Ela ficou um tempo sem fazer por questões de saúde, e aí quando ela voltou, a gente já viu a diferença. Mas agora a gente já conseguiu retomar, né? Porque ela já vinha desse ritmo. Mas é muito interessante, assim. Ela ficou, acho que 2 meses parada. A gente já viu uma diferença na caminhada, na marcha, a instabilidade na marcha, dificuldades, por exemplo, para sentar e levantar, coisas simples que ela fazia muito bem. A gente viu uma regressão. Sabe que eu sempre observo, né? Aqui em Blumenau tem uma tradição de muitas famílias terem a casa na praia, né? Aí chega o final do ano, tira férias, todo mundo, e vai para a praia, fica lá janeiro, uma parte de fevereiro, e volta às atividades normais 2 meses depois, né? Quantos pacientes eu tenho que, nesses 2 meses parados na praia, Ana, eles voltam pior, né? E aí a gente sempre fala assim, é diferente de uma jovem como você, que ao fazer uma atividade física consegue manter uma certa reserva e até perder tua massa muscular, perder tua força e agilidade, demora vários meses, até anos às vezes. Mas um idoso, ele perde muito rápido, né? Então qual é a importância de se manter sempre ativo, né? E essa observação acho que é muito clara nisso, né? Sabe que eu fico sempre, quando eu oriento das atividades físicas para as pessoas idosas no consultório, eu sempre tento explicar que o músculo é quase como um elástico. Ele precisa ter força, e a força ele precisa esticar para ter força. Porque se ele não esticar, não consegue fazer a função dele, né? E esse talvez seja uma das grandes, não vou dizer que é a maior, mas é também uma das grandes qualidades do Pilates, né? O trabalhar o alongamento, né? Qual é a importância desse alongamento, do alongamento da fibra muscular, né? Para a qualidade de vida, para conseguir manter essa funcionalidade para o idoso ou para qualquer um, né? E assim, uma coisa interessante é a questão da perda da massa, né? Que na verdade a partir dos 30 anos a gente já começa a ter uma perda considerável de massa muscular. E ela se acentua após os 60 anos, mas a gente já tem que ter esse cuidado e esse preparo. E o que você falou da fibra é bem isso, assim, a gente precisa de uma fibra alongada para ela conseguir fazer o movimento de contração. Se a gente só focar na contração muscular, a gente vai ter uma limitação até a longo prazo articular e também não vai ganhar mais essa musculatura como deveria, né? E para o envelhecimento, principalmente, a rigidez muscular, a rigidez articular, perdão, ela fica bem acentuada. Então, começa a ter dificuldade para coisas simples, a mobilidade fica reduzida. Então, por exemplo, coisas simples como calçar um sapato, você ter mobilidade de quadril para tu conseguir subir a tua perna e calçar um sapato, é algo muito simples, mas é algo que eles perdem muito, né? A própria mobilidade de ombro, de cervical, com envelhecimento, né? A postura fica mais anteriorizada, né? Então, a gente tenta sempre se opor a isso, já preventivamente, né? Então, esses alongamentos, a mobilidade associado com o treino de força, que a gente também faz no Pilates, dá um resultado bem legal. A gente consegue trabalhar bastante campos, né? Sabe que quando você fala sobre essa postura, né, do idoso, que ele vai ficando mais anteriorizado, vai ficando corcundinha, né? Que era uma figura que a gente tinha do idoso lá do passado, né? E eu tenho percebido que hoje, com os idosos mais ativos, fazendo mais atividade, quanto que essa figura diminuiu, assim, quanto que a gente já não tem mais essa coisa que o idoso é o corcundinha, tá? Porque a gente tem conseguido trabalhar essa questão da postura e atividade física de uma forma mais constante, né? Então, acho que o que vocês colocam é muito, muito importante, né? Dessa questão da postura. Tem uma outra coisa que você falou do alongamento, né? O quanto que se ganha de qualidade de vida para o dia a dia. Porque você falou assim, calçar um sapato, mas se a gente for pensar no dia a dia, são tantas coisas que a gente faz, que a gente precisa de ter essa mobilidade, esse alongamento, essa capacidade de pegar uma caneta que caiu no chão, ou de amarrar o sapato,
que essa atividade de estar com a musculatura alongada traz muita qualidade de vida no dia a dia. Os teus alunos, eles relatam isso para ti? Isso é uma questão que vem bastante, assim. Já teve paciente que tinha dificuldade, por exemplo, para orientar, para arrumar o cabelo, pentear o cabelo, que exige mais mobilidade. Essa questão de calçar o sapato sem precisar, né? Essa senhora em especial que eu falei antes, ela calça o sapato em pé ainda, inclusive, Opa. assim. Pois então. Então, assim, mas coisas no dia a dia. A gente até já viu alguns vídeos bem interessantes que o pessoal montou de quanto os exercícios do Pilates, eles podem ser exercícios funcionais. Então, você está fazendo um movimento assim, mas para em casa tu conseguir levantar as compras, tu conseguir, por exemplo, guardar algo no armário que seja mais alto, que te exige uma elevação do braço maior, né? E essa questão por exemplo, que eu falei da corcunda ali, né? Que fica um pouquinho mais... Pelos próprios desgastes ali da coluna, isso pode acontecer, mas se a gente mantém um músculo forte, trabalha a postura, mobilidade, né? O corpo precisa de movimento. Então, o que a gente permitir movimento com ele, a tendência é se opor a isso. Tanto que já mudou o símbolo, né? O símbolo do idoso. E aí a gente já vê que saiu daquele padrão que a gente estava acostumado, né? O que a Ana está falando é que, se vocês lembrarem, por exemplo, no mercado, no shopping, quando vocês iam no estacionamento, a área demarcada para o idoso era alguém de bengala e corcunda, né? Hoje é um bonequinho normal, só que tem o mais 60. Então, porque está dizendo que o idoso pode ser esse idoso ativo, uma postura correta, né? E ele também ser muito robusto, né? Então, não precisa ser essa figura tão debilitada. Tão debilitada, né? E quando você fala dessa figura fragilizada, né, de que a gente pode mudar, o papel do Pilates para trabalhar força, ele também, porque às vezes tem um certo preconceito também, dizendo que, não, mas o Pilates não trabalha força, tá? E isso, para mim, eu que fiz Pilates muitos anos, assim, eu por muitos anos fiz Pilates porque eu comecei o Pilates porque eu comecei a ficar com dor nas costas. O dia a dia do médico, muito tempo sentado, né? A gente já não muito mais sedentário, e eu precisava de uma coisa que pudesse me alongar um pouquinho mais. Eu fui pensando no alongamento, tá? Aquela coisa muito preconceituosa ainda, né? E quando eu comecei a suar para fazer os exercícios, porque as atividades eram puxadas, eu me surpreendi. Então, qual é o papel do Pilates também para o ganho de força? Então, para a gente ganhar força muscular, a gente precisa de uma resistência. E o pessoal associa muito com cargas, né? Cargas, por exemplo, num aparelho da academia, né? Que você vai colocar carga. Ou só uma caneleira, enfim. Mas a carga no Pilates se dá muito pelo próprio efeito do corpo. Então, a gente exige muita força muscular em isometria, ou seja, você tem que manter a contração para fazer o exercício. E também as molas. Então, a gente tem molas que dão essa resistência que a gente precisa e a gente consegue esses ganhos de massa muscular de fato, né? E consegue ganhos bem importantes, assim. E de uma forma, às vezes, mais geral do que tu isolar num exercício específico, né? Então, por exemplo, num aparelho na academia muito específico, ali a gente consegue trabalhar vários grupos musculares juntos. E tem uma coisa interessante que eu percebo também do Pilates, é que você faz o ganho e o trabalho de alguns grupos musculares de acordo com a necessidade também. Porque quando você vai, muitas vezes, para algumas outras atividades, você tem que mexer o corpo todo. Mas, às vezes, a tua necessidade para reforçar, porque eu estou começando uma osteoartrose de joelho, preciso ter um cuidado diferente, né, nessa articulação, eu acho que consegue trabalhar de uma forma também muito individualizada. Né? E aí ter o ganho, o alongamento, a resistência de uma forma muito focada, né? Isso também é uma das coisas que me chama a atenção para poder indicar tanto o Pilates, assim, desse cuidado muito individualizado. Você percebe esse ganho individual, pessoa a pessoa também, nesse trabalho? Como é que vocês planejam isso?
Então, a gente tem sempre grupos pequenos de aula, justamente por isso, né? Somos todos fisioterapeutas lá, tem muitos educadores também, ali a gente não tem no momento, mas de qualquer forma, a nossa visão é bem focada no caso do paciente. Então, às vezes, dificilmente a pessoa não tem alguma questão, né? Então, mesmo pessoas jovens, às vezes, como você falou, a questão de uma dor lombar, né? Sempre tem alguma queixa. E a gente começa por aí e vai direcionando pelo que a pessoa busca no Pilates, se ela faz outras atividades ou não, o que ela precisa estar fazendo de reforço muscular, né? Algumas pessoas buscam para questão postural, né? Então, questões de escoliose, também muitas pessoas buscam Pilates. E a gente sempre diz, né? Que tem dias que dá vontade da gente benzer todo mundo para ver se a gente consegue que um dia não tenham queixas, né? Porque é difícil, né? A gente é um pacote de coisas, então tem dias que tem algo que vai. Mas vai é um pouco da mãe da gente quanto aluno também, né? Eu vou dizer que com a minha professora eu judiava com ela porque talvez, eu era bem manhoso, talvez, assim, tá? Para pegar um pouco mais leve. Isso, a gente né? desconfia disso às vezes também. Bom, mas aqui faz parte da gente fazer a manha no exercício, né? Mas tem uma das coisas que até queria entender da história do Pilates, porque o pouco que eu fui estudar do Pilates, escutei aí até para tentar entender se isso era uma verdade ou não, que o Joseph Pilates ele nasceu com algumas coisas de coluna, então ele desenvolveu um método que para ele foi adequado, porque ele escutou muitas vezes na juventude que ele não podia fazer ginástica, exercício. E até por esse método diferente, se utilizou muito do método para reabilitar tanto bailarinas que tinham problemas articulares, mas também no pós-guerra que a Alemanha passava, muitos também no pós-guerra. Então, o Pilates nasceu muito com essa visão da reabilitação, não sei se eu estou enganado, mas que ele ganhou muita potência porque foi mostrando que muito do que reabilitação ele é uma atividade física muito delicada, mas completa, né? Isso, foi o inicial do foco, foi esse mesmo, então tanto o Joseph, depois com a esposa também, começaram a desenvolver e implantar esse método, e aqui no Brasil ele começou a ficar mais forte no início dos anos 2000 mesmo, né, que foi quando, na verdade, ganhou mais mídia, e então o pessoal começou a entender o que era, e a partir daí manteve-se uma alta demanda, porque se viu os efeitos, né, então que realmente era bem interessante, que tinha o resultado proposto. Então, a gente usa nessa questão das pessoas que têm queixa, a gente trabalha essas queixas, mas a gente consegue um ganho bem legal, tanto muscular quanto de postura, flexibilidade, a mobilidade no geral é uma questão bem recorrente, porque às vezes a pessoa tem uma grande massa muscular, mas tem um enrijecimento, tem um encurtamento muscular, não foca nessa parte, né? E ali a gente acaba mostrando essa área. Mas é bem geral. As aulas costumam ser bem mescladas, né? Entre essas coisas. E também tem um Pilates mais voltado para os aparelhos. Tem o Pilates solo, que é no chão mesmo. Tem o Pilates também, que é o Neopilates, que é com aquelas cordas e fitas. São Pilates, às vezes, mais suspenso, né? Uhum. Que aí já não é tanto a minha área, né? Nunca foi muito. E aí o meu público eu direciono para essa parte mais dos aparelhos, mas é bem interessante. E quando a gente percebe dessa delicadeza que se tem na realização dos exercícios, não é uma verdade na questão da potência dos resultados, né? Porque eu lembro, talvez poucas pessoas saibam, eu cheguei a correr maratona. Eu fiz uma maratona só, tanto que quando eu fiz a primeira maratona, um maratonista antigo, ele perguntou para mim se era a primeira. Eu falei, ele falou assim, é mais fácil correr a primeira do que a segunda. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você já sabe de toda a dor que é a primeira, tu pensa duas vezes em fazer a segunda. Ele falou assim, eu que sou louco, já estou na minha 20ª, 30ª tal, né? Mas eu lembro que quem me ajudou a preparar para a maratona foi minha professora de Pilates. Porque apesar de ser um método que aparentemente é mais delicado, quanto que ela me ajudou a desenvolver força e na parte de resistência, né? Então acho que isso é uma que eu queria que também tu abordasse assim, o quanto que a questão do Pilates ele também ajuda na questão da resistência da fibra muscular, assim.
porque ele é diferente realmente dessa coisa da musculação que eu tenho que fazer não sei quantas séries e faço tal. E aí, pegando um outro gancho para você já colocar na tua resposta, o quanto é diferente, né? Às vezes você pega alguém que faz musculação e faz só o exercício de ganhar massa muscular, a fibra dele não estica, parece que não tem força, então ele às vezes é muito grande, mas ele não tem força para fazer as atividades dele. Então, qual é essa diferença entre a musculação, o Pilates e essa questão da resistência da fibra? Uma coisa que é interessante falar, primeiro, que o Pilates, com os exercícios, a gente busca muito trabalhar a qualidade do movimento, a forma de execução desse movimento, né, a velocidade de execução e não só a quantidade ou a carga. Então, o foco é melhor na qualidade do que na quantidade. E aí, por isso, essa questão postural é tão presente, porque a gente tem um cuidado grande com a execução correta. Então, a partir daí, a gente já tem um ganho diferente, né? E tem vários atletas lá com a gente, tem nadadores, tem maratonistas, que fazem o Pilates com essa vertente mesmo, porque é um preparo para os exercícios. Porque a gente consegue simular alguns gestos esportivos. Já teve jogadores de tênis, beach tênis, que estava bem alto. Então, a gente fazia um preparo para esse esporte, trabalhava o geral, né? Mas tinha esse foco maior. E é o que você falou, tem pessoas que vão com um preparo muito bom, que tem um preparo físico muito legal, mas que no Pilates, pela exigência, o Pilates ele aborda a maioria dos exercícios, tu tem que ter muito controle do movimento. Isso exige uma força de abdômen, de tronco muito grande e de controle. E às vezes a pessoa tem potência, mas ela não tem controle, então ela não tem essa resistência. E aí que as pessoas, né, percebem que aquilo não é tão simples. Eu lembro da minha professora, quando eu comecei a fazer as aulas com ela, primeiro ela percebeu que eu tinha uma das pernas um pouco mais forte do que a outra. Então ela até falou assim, eu preciso equilibrar a musculatura. Então ela começou a trabalhar para equilibrar um pouco disso. E como eu fazia as corridas também muito em trilha, né, as corridas de aventura, eu falei assim, eu preciso trabalhar o teu abdômen, teu core, né, para te dar mais equilíbrio. Então, foi muito focado e de uma forma muito... Mas e numa delicadeza, entre aspas, porque a minha professora era durona, assim, mas de que a gente conseguia trabalhar e ganhar, ter muito resultado sem, parece que muito esforço. Então, parecia que não tinha tanto esforço, mas o resultado era muito bom, assim. Então, como para isso, e aí voltando para o idoso, como pensando na funcionalidade dele, do caminhar, do poder levantar bem de uma cadeira, de fazer as atividades dele no dia a dia, o quanto que isso não faz diferença, né? Isso você deve perceber cotidianamente lá, né? Isso, e assim, a gente vê muitos casos, por exemplo, já teve paciente com indicação já de prótese, mas que não queria naquele momento uma prótese de joelho, né? Mas já tinha uma gonartrose, uma artrose muito severa, que já estava com limitação de movimento, já não conseguia esticar totalmente a perna, e que levando, né, e muito do mérito da pessoa também, que levou a sério aquilo, a gente vê que ganhou uma amplitude articular, que ganhou mais funcionalidade, diminuiu as queixas álgicas, e isso já fazem também uns 7, 8 anos que ela tá comigo, desde que eu iniciei. E aí a gente vê que realmente, mas em várias situações, né? Então, uma paciente, por exemplo, que veio, uma paciente idosa mais jovem, com 62 anos, que veio pra gente com essa queixa de quedas, por não conseguir levantar bem a perna para caminhada, e a gente avaliou e viu que era esse o problema. Então, a gente trabalha várias coisas, fortalecimento, mas trabalha muito questão de equilíbrio, atividades funcionais, então, e vai variando, né? Às vezes a pessoa entra com foco e a gente vai adaptando conforme a gente avalia de necessidade e o que a pessoa vem trazendo pra gente também, né? Então... Você tá falando isso, eu lembrei de uma outra coisa que acontece muito com o idoso e que provavelmente ele chega lá e ele não fala disso, mas que com o passar do tempo ele ganha um controle muito maior, que é o controle da micção. E porque um dos problemas que não são normais, não é normal, tá?
a gente tem que, por ser idoso, tem que usar fralda, porque isso é um grande preconceito, né? Muita gente acha que ao ser idoso, então é normal eu usar fralda. Não, não é normal, eu tenho que ter controle da minha micção, por exemplo, né? Mas o Pilates trabalha muito disso, né? Essa musculatura do períneo que faz muito do controle, a gente lá trabalha tanto sem perceber. Mas vocês pensam nisso, né? Pensamos, e muitas vezes em alguns exercícios a gente direciona isso. Então, a gente tenta sempre, até verbalmente, né? Então, vamos contrair o períneo, contrair o abdômen. Todas essas contrações ajudam até para a questão postural, né? Então, contração de períneo, de abdômen, de glúteo, ajuda para dores lombares, por exemplo, porque tu aumenta essa proteção naquela articulação. E aí, por tabela, a gente já faz esse estímulo, né? Muitas pacientes relataram melhora. Não é um trabalho focado só nisso, né? Tem fisiopélvica que vai bem para esse lado, mas para aqueles casos iniciais e até preventivamente, a gente consegue trabalhar bastante. E para a mulher, como é algo que acontece muito recorrente, né? Então, ter olhar para isso é para qualidade de vida, né? Porque é uma coisa desagradável. E chegam com essa fala: eu só perco urina quando eu tuço, ou quando eu tô rindo, ou não dá tempo de chegar até o banheiro, mas já é um tipo de incontinência, né? Sim, por isso que eu acho que o Pilates trabalha tanto com qualidade de vida, né? Porque trabalha com tantas funcionalidades do dia a dia que trabalha tanto com isso. Você percebe também hoje, tá? E a gente tinha também entre os vários preconceitos que a gente tinha, achando que não era um exercício tão intenso assim, até o público era eminentemente mais feminino, né? Hoje isso tem mudado também, os homens têm procurado mais o Pilates. Como é que está esse público hoje, pensando em gênero? Eu tô nessa área, vai fazer 9 anos agora. 9 anos? 9 anos. E aí, a gente já viu como isso mudou. Antes, muitos vinham junto com as esposas, né? Que a esposa puxava, porque via que realmente fazia diferença, se sentia mais disposta, com mais energia, e trazia o marido pro Pilates. Hoje já tá um pouco diferente. Ainda acho que a maioria é feminina, mas já equilibrou muito. Inclusive, o que eu falei do Pilates com vinho foi só para os homens dessa vez. E a vez anterior tinha sido para as mulheres. Até os homens tiveram um público maior, né? Então, a gente chega a ter horários que só tem alunos homens e não tem alunas. E isso é um ganho bem interessante, porque realmente perdeu já essa questão do seu Pilates ser só alongamento, ser uma coisa muito leve, até às vezes mais monótona, né? Então, conseguimos trazer uma nova visão para o Pilates, né? Tá bem. Ana, eu sempre gosto de fazer aqui um momento, né? Da gente falar dos mitos e verdades, né? Então, eu vou colocar aqui algumas afirmações que eu fui buscando, e aí a gente vai discutir se é mito ou verdade, tá? Então, mitos e verdades sobre Pilates, né? Muito bem. Pilates emagrece? Pilates emagrece porque ele aumenta a massa muscular. Então, a partir do momento que ele aumenta a massa magra, massa muscular, ele já te dá um ganho, um gasto energético maior. Ele não é um exercício aeróbico, mas ele tem gasto muscular, porque é uma atividade que tem resistência e tem esse ganho de massa, né? Porque as pessoas acham, às vezes, que para perder peso eu preciso estar suando, preciso só o estar aeróbico. 1 hora correndo, 2, 3 horas pedalando, né? E às vezes até começam com as atividades do aeróbico para tentar emagrecer. E às vezes o melhor para poder emagrecer primeiro é ganhar massa muscular, estimular a musculatura, porque aumenta o metabolismo, aumenta o meu gasto energético. E aí depois disso, se eu começar uma atividade como uma corrida, uma caminhada, uma natação, aí eu vou perder peso muito mais rápido, né? Então por isso que eu acho que é importante pensar nisso, né? Quer emagrecer, o Pilates também é um bom, bom início, né? Lógico, vai ter que complementar com aeróbico depois, mas ele precisa disso. E eu tenho orientado também muito pessoal que vai fazer uma atividade que tem muito disso, né? Não, atividade para o idoso é uma caminhada. Mas ele vai caminhar, ele já tem uma osteoartrose de joelho, já tem o joelho não está bem, o quadril não está bem, ele não tem musculatura para dar suporte.
Se ele for caminhar, ele vai ampliar a dor dele. Então, eu prefiro começar com um exercício de reforço muscular primeiro, para depois ir para a caminhada, né? Pelo menos como eu tenho orientado. Vocês pensam muito nisso também? Isso, a gente tem sempre essa fala, porque muitas pessoas, isso independente de idosos ou jovens, às vezes querem uma outra atividade física, como eu falei, a questão dos esportes, então a gente já se prepara até para evitar esse tipo de lesão, né? E é como você falou, até a caminhada em si também, o gasto energético dela é muito baixo, né? Eu acho que a associação das coisas é legal, justamente para tu preparar, e a alimentação daí, né? Na questão da perda, a gente sempre puxa bastante para esse lado também, que é uns 60%, 70% é alimentação. Mas as duas coisas associadas dão um bom resultado. Tá bem. Pilates substitui a musculação, verdade ou mito? A gente consegue uma boa união entre os dois. Então, a gente tem público que faz as duas coisas, né? Então, faz 2 vezes Pilates, 2 vezes musculação. Mas a gente consegue, sim, suprir essa demanda de fortalecimento que a gente consegue numa academia, numa musculação, né? Porque, na verdade, a musculação é a ativação do músculo, né? Então, a gente consegue essa ativação no Pilates tranquilamente, mas com uma visão um pouco diferente, né? A hipertrofia, né? É um pouco diferente essa visão. Eu acho que essa é a maior diferença dos dois, assim. Eu não vou ganhar uma massa muscular para ficar o Arnold Schwarzenegger, mas exatamente. Posso ser como uma pessoa forte, tranquila, mas sem ter músculos exuberantes. Isso, assim, não que não vá ter ganho de massa, mas a gente vê que não é o foco do Pilates essa hipertrofia tão... A gente consegue hipertrofia, mas não nesse grau tão... A carga é diferente, né? Porque tem outros focos, o foco não é esse, né? Então... Tá bem. Pilates diminui a circunferência da barriga? Sim, primeiro por essa questão de gasto muscular, gasto energético e ganho muscular, e porque a gente busca muito essa questão de ativação de abdômen, de períneo, que a gente tanto falou, e isso ajuda nessa melhora da postura e também nessa diminuição abdominal, porque você tem uma contração nessa região, né? E o Pilates faz bem para o humor? Faz, é uma atividade, libera endorfina. Mas além disso, também tem essa questão, né? Além desses hormônios liberados em todas as práticas de atividade, essa questão da socialização, porque como é um grupo mais restrito, então você tem esse contato diferente, e eu acho que isso também já contribui para deixar. As pessoas chegam meio naquela de, vim difícil hoje, mas sempre saem felizes. Às vezes reclamando, mas todos felizes. Tá bem. A gente sempre reclama da professora, tá mas bem. é só por protocolo. Malévola são nossos apelidos lá, tá tudo bem também. Mas a gente ama vocês porque no dia a dia a gente percebe muito dos benefícios, né? Mas também tem uma questão do humor que melhora, que realmente você falou de endorfinas, né? E já está mais do que comprovado que a contração muscular e a ativação muscular, ela libera não só endorfinas, mas outros hormônios também, e que melhoram o humor. Tem um estudo famoso, já antigo, que ele comparou grupos com depressão, uma depressão leve. Num grupo ele foi uso do antidepressivo e no outro grupo com atividade física. Era uma depressão leve, né? Não era uma depressão moderada ou grave, era depressão leve, mas nos dois grupos teve melhora. Tanto quem usou medicação como quem fez só uso da atividade física. Lógico que juntando as duas estratégias, o benefício foi melhor ainda. Então, como é importante a atividade física também nos transtornos de humor, né? Não é só para fazer aquilo que você chega para ficar um pouco mais feliz ou um pouco mais alegre, mas também naquele caso que você não está bem, que tu está doente, que tu precisa às vezes de um tratamento, a atividade física ela é essencial, né? E também assim, né? Quando a pessoa está com dor, ela não vai estar com um bom humor. Também tem essa questão. Então, assim, claro, isso em atividades em geral, mas a gente falando aqui do Pilates em si, né? A gente vê que quando a pessoa melhora um pouco o sintoma, né? Que ela está com uma queixa álgica na lombar, ou uma dor de joelho, enfim. Se ela sente essa melhora, além dela se sentir mais motivada, ela melhora o humor
por consequência, porque ela tá se sentindo melhor, né? Então tá se sentindo bem, conseguindo fazer as coisas sem dor, né? Então... Até tu puxou um gancho muito importante, né? O papel da dor na qualidade de vida, né? Então, quem tem uma dor crônica de joelho, de quadril, do que seja, o quanto que a qualidade de vida dela piora e o quanto que o humor dela piora, né? Então, tem muita gente que às vezes está mal-humorada no teu dia a dia, e quando a gente vai ver é porque tem uma dor no joelho, uma dor de coluna, né? Que é constante, crônica, e que o não cuidar realmente baixa muito a qualidade de vida. E aí a gente vai fazer o Pilates e melhora a redução da dor, né? E não só o Pilates, né? Mas agora pensando na dor como um tratamento completo, né? Quanto que a gente precisa às vezes de um bom diagnóstico para tentar entender o motivo da dor, dos tratamentos que sejam necessários, de um Pilates para auxiliar nisso, ou a fisioterapia, porque agora, né, falar com a Ana, fisioterapeuta, né? O quanto que a fisioterapia também auxilia nos processos de dor, mas como isso muda, né? Então, tratar bem a dor melhora demais a qualidade de vida. E as pessoas não se dão conta disso. Não. A gente menospreza a dor, né? Porque a gente se acostuma com ela. Às vezes é uma dor que não é uma dor, assim, que a pessoa pensa que não é incapacitante, não é limitante, mas é uma dor constante. Então, a pessoa está sempre com aquele sinal, né? E às vezes vai fazer alguma atividade que exige um pouco mais, aquilo vai sinalizando. E aí, quando tu consegue trabalhar isso, a gente tem grandes ganhos. A questão, por exemplo, de artrite, então tem paciente com bastante doença reumática, fibromialgias, e aí a gente vê que com esse ganho muscular, de mobilidade, eles ganham muita qualidade de vida, assim, as dores diminuem, principalmente articulares. Eu tive caso de 2 pacientes que tinham cefaleias, assim, recorrentes, e a gente foi desdobrando e viu que muito era em função de tensional e posicional. Então, a gente liberou essa musculatura e trabalhou fortalecimento, mobilidade, praticamente não entra mais em crise, assim. Então, não que foi só isso, mas nesse caso, olha o ganho que essa paciente teve, né? Então, que a gente conseguiu. Então, tudo vai se somando, né? E aí talvez por isso que muitos dos teus alunos, teus pacientes no Pilates também fiquem mais felizes, né? Tá certo que também lá no Espaço GAN também vocês têm o Pilates com vinho, que também eu acho que deixa o pessoal muito mais feliz também, né? Mas tá bem. Outra afirmação aqui, Ana. Pilates faz bem aos órgãos internos? Ele também tem o poder de lidar com os nossos órgãos, com as nossas vísceras, com os nossos com o nosso organismo na parte interna, ou é só com musculatura? Primeiro, né, questão pulmonar e cardíaca, a gente acaba trabalhando por tabela. A gente trabalha muito padrão respiratório no Pilates, então já ajuda bastante isso. E a gente também trabalha ativação abdominal, então questão intestinal, né? Então toda essa parte é trabalhada por consequência, né? Questão circulatória também, a gente consegue trabalhar bastante, mas eu acho que seriam esses os pontos principais, assim. A parte respiratória é muito trabalhada no Pilates, né? Porque eu sempre falo, respira quando faz isso, expira quando faz aquilo. Tem um controle muito grande da parte respiratória, né? E é impressionante como eu tenho visto que as pessoas têm dificuldade de respirar hoje, assim, né? Respiram errado, então tento fazer uma atividade, muito das terapias orientais também, por exemplo, meditação, ele está muito focado na respiração. E quanto que às vezes um exercício respiratório controla a crise de ansiedade. Também. É impressionante isso, né? Não que vai ser a cura, mas você pode sair de uma crise de ansiedade com alguns exercícios respiratórios. Então, acho que esse é um ponto do Pilates também, dessa consciência corporal também e da própria respiração, né? E até um adendo, né? A gente usa muito a respiração como potência para o exercício. Então, a gente associa com a força esse padrão e aí a gente vê como isso faz diferença. Então, até alguns, eles percebem como eles ficam mais fortes quando a gente ativa corretamente o abdômen associado com a respiração. Então, é bem legal. E até tem uma outra afirmação aqui, que talvez seja o fator dessa confusão, se é mito ou verdade, né? Que diz assim, Pilates é parecido com yoga?
A gente tem até as duas práticas lá no estúdio. São bem diferentes. Eu um dia fui fazer uma aula experimental de yoga, eu vi que é bem diferente. Trabalha bastante posturas. O que eu acho que é similar é isso. A questão de respiração, a exigência de controle do seu corpo. Então, tu ter uma consciência do teu corpo. Você ter essa ativação de abdômen e a concentração no exercício. Então, eu acho que elas são similares nesse sentido, mas são focos diferentes, né? É que para quem não conhece bem o yoga, ele foi um pouco desvirtuado no Ocidente, né? O yoga era uma preparação do corpo, da respiração, de alinhar algumas posturas para que a gente pudesse fazer a meditação. Porque para algumas religiões orientais, a meditação é como se fosse oração, como se fosse... Tanto que os budistas, eles têm o Japamala, que ele parece um terço. É um monte de bolinha que tem, tá? E você vai fazendo a meditação contando as bolinhas, igual o terço dos católicos. Então, tem uma certa similaridade a meditação com as orações. E o yoga era para chegar nesse momento, para você estar preparado nesse momento. Só que ele traz algumas coisas da postura, de algumas coisas também de algumas posturas, de atividade física. Então ficou meio misturado. Então, mas eu que fiz os dois, eu posso dizer, é muito diferente um do outro. Tem coisas parecidas, mas a finalidade é bem diferente. Tá? Pilates deixa as pessoas mais altas? Se for, eu vou voltar para o Pilates, porque eu não sou muito alto, né? Então, se Pilates deixa as pessoas mais altas, eu me matriculo amanhã na tua aula. Então, a gente pode dizer que sim e que não, né? Na verdade, o que você ganha com o Pilates é a questão de alongamento. Então, você ganha a gente trabalha muito com esse comando, né? De cresce a postura. Então, a gente consegue uma certa melhora da postura, mas tem muito mais a ver com a postura do que a estatura em si. É mais pela consciência né? Mas ganha por tabela um pouquinho de altura aí. Mas adianta eu me matricular na tua aula para crescer um pouquinho mais? Adianta. Porque o meu sonho de moleque era ser goleiro. E eu com 1,70 m não podia ser, não dava muito certo. Eu consigo chegar a 1,85 m? Aí eu acho que é um pouco difícil. Aí acho que vou ficar te devendo esse. Mas aí tem uma outra afirmação que diz aqui: Pilates melhora a postura. E isso é muito verdade. Porque justamente a gente foca muito na musculatura postural, então de abdômen, de fortalecimento da coluna em si, e também essa questão de atentar sempre para a postura nos movimentos, né? Então esse crescimento sempre, escápulas, né? Ativar as escápulas, abdômen contraído, cabeça para frente. Então, e meus alunos cansam, né? Meus pacientes cansam de escutar esses comandos durante a aula. Não é à toa que a postura que você está sentada aqui toda bonitinha sentada. Eu tô ficando até mais, né? E eu aqui tô tendo que ajustar a todo momento, né? Mas tá bem. Eu acho que tá faltando eu voltar pro Pilates. Olha, então, talvez essa é a deixa. Ana, pensando agora na última afirmação, eu vou mudar aqui, porque onde eu busquei falava assim: Pilates é indicado para crianças. Eu vou dizer o seguinte, né? E colocar para você também fazer uma observação. O Pilates, o porquê que Pilates é tão indicado para o idoso? Porque ele é indicado para todo mundo, né? Mas por que ele, para o idoso, ele realmente está trazendo tantos benefícios? Ele é indicado para todos, como você falou. A gente tem bastante adolescente que vem nessas estirões de crescimento, buscar. Mas para o idoso em si, o que a gente vê? É essa questão que a gente conversou sobre mobilidade, alongamento, fortalecimento. A gente consegue juntar tudo isso num exercício e sempre focar no que o idoso precisa naquele momento. Então, são atividades que buscam ser funcionais, a gente associa isso na prática do Pilates. E para essa questão articular, que eles tendem a ter muita rigidez articular, né? Pelos desgastes naturais do envelhecimento, né? A gente tem essa perda de flexibilidade, perda de alongamento, né? Perda da massa muscular, e que a gente consegue se opor a isso e manter a pessoa bem. E ter os ganhos, né? Então, equilíbrio a gente trabalha muito. Então, seria isso. Tá bem. Pensando, Ana, assim,
você sabe que aqui no Caminhos da Longevidade o tempo passa rápido, tá? Porque a gente já está quase uma hora conversando e acho que iria mais longe, né? Mas para a gente ir encerrando, assim, pensando no que você fosse falar para o pessoal lá de casa, assim, quais são os seus conselhos, quais são as suas orientações para a gente poder construir uma longevidade, uma vida que seja saudável, que seja plena, que seja com toda a qualidade de vida que, né, o pessoal que está em casa e a gente merece. Quais são as pílulas de sabedoria aí da Ana, né? Nesses já tantos anos de profissão, né? Como fisioterapeuta, como instrutora de pilates e, né, trabalhando aí na área da saúde com o idoso. O que você diria, assim, quais são os pontos importantes para o envelhecer pleno e com qualidade de vida? O nosso corpo, ele precisa de movimento. Então, assim, o que a gente falou muito do Pilates, mas no geral, então, é exercícios, né? Então, buscar algum exercício que te faça sentido, que te faça bem. Você manter o teu corpo em movimento é extremamente importante. E eu escutei isso de um paciente essa semana, que a gente conversando sobre isso, né? Ele tá com seus 84 anos, também médico, cardiologista, se aposentou há pouco. E aí ele comentou comigo que ele não quer anos de vida, ele quer vida nos anos que ele tem. Então é isso que a gente tem que buscar, né? Então, envelhecer bem é você envelhecer saudável, é você envelhecer estando ativo. Então, buscar opções saudáveis, manter-se ativo da forma como for possível, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Tem uma coisa também que a gente vem falando muito, né? Às vezes tem um erro que falam que ser idoso tem as doenças. Muitos idosos envelhecem e não tem doença nenhuma. Mas é lógico que é muito mais comum a gente, com o envelhecer, a gente ter doenças também. E a gente às vezes tem uma falsa impressão que por eu ter uma doença, eu perco minha qualidade de vida. Se eu tenho uma doença, é como se minha vida estivesse acabando. Recentemente aqui a gente teve a presidente do Viva Parkinson e ela fala muito disso, assim, que apesar da doença a vida tem que continuar, né? Então a vida é mais importante do que o diagnóstico. Pensando nisso também, né? E nessa qualidade de vida, nessa longevidade, assim, e que você, né, presenciou, qual é a importância também da gente aprender a lidar com as nossas limitações, com algumas doenças, para construir uma qualidade de vida e uma vida realmente, né, prazerosa, assim? Eu acho que é a questão da gente entender nossa nova fase e nossos novos limites. Então, não é que o envelhecimento vai te impossibilitar as coisas, mas às vezes vai requerer algumas adaptações, né? Principalmente em questões de algumas patologias, né? Eu atendo alguns pacientes até, inclusive, com Parkinson em fases iniciais e que a gente consegue um bom ganho justo por esse conjunto de atividades, né? Mas eu acho que o ponto principal é isso, assim, é de você adaptar a tua nova possibilidade. Então, às vezes não vai ser como a gente gostaria, não vai conseguir fazer da mesma forma, mas tem muitas outras formas da gente fazer aquilo, né? Até um exemplo simples, mas que a gente vê muito de trocas, né? Então, mudanças na casa, então a pessoa tinha que subir num banquinho para pegar algo no alto, então vamos trocar, né? Então, não é que você não pode ser independente, mas vamos tornar essa independente mais fácil, mais facilitada e mais segura para ti, né? Tá bem. E só para encerrar, você hoje trabalha no Espaço GAN e eu muito do que eu conheci, né, que você publica, é uma equipe grande lá, né? Quem que trabalha lá junto contigo, assim? A equipe, ela hoje é composta por quem, assim? Tem eu, né, Ana, fisioterapeuta, tem mais 2 fisioterapeutas que trabalham com a gente no Pilates, tem uma educadora física que trabalha com yoga, tem uma outra fisioterapeuta que trabalha com recursos manuais, né, então massoterapia e outros recursos. Eu acho que seriam esses no momento. Aromaterapeuta também, a gente trabalha com aromaterapia lá, óleos essenciais, então tem essa visão também interessante Sim. Então, da saúde. Queria agradecer muito, Ana, né, você, assim, e porque acho que são conhecimentos importantes para a gente poder
construir, porque é bem isso, né? Quanto mais cedo a gente constrói esses hábitos mais saudáveis e ter atividade física de uma forma planejada, de uma forma, né, cuidadosa, né? Como isso é essencial para que a gente tenha uma qualidade de vida muito, muito plena, né? Então, obrigado por estar aqui, né? E agradeço. O pessoal de casa, queria agradecer vocês por mais uma noite aqui no Caminhos da Longevidade, e que todo sábado a gente está aqui 19 horas aqui na TV Galega ou nas redes sociais, e depois a gente vai para as mídias, né? Então, Ana, muito obrigado, agradeço de coração aqui por você estar aqui, e vou te convidar para a gente poder conversar mais um pouco sobre isso, tá bom? Estaremos abertos. Então tá bom, obrigado, Ana. Muito obrigada também. Tchau para vocês, um abraço.